Meu nome é Marcos Moura, eu moro no Apolo 2, que é um bairro limítrofe entre Itaboraí e São Gonçalo. Eu sou jornalista e produtor cultural e desde 2015 que eu trabalho com audiovisual. Eu não tenho formação na área, né? Eu comecei trabalhando com audiovisual, como diz o Alberto, carregando cabo, né? Sendo assistente de produção, indo para ajudar no set de filmagem, entender esse universo do audiovisual, e foram vários trabalhos até chegar a produtor de um longa-metragem, né? Que é o que que é o projeto que a gente está trabalhando atualmente. A formação em jornalismo também ajudou bastante, né? Na comunicação. A gente, paralelo ao trabalho audiovisual, a gente também acabou criando um projeto social para levar para a periferia as oficinas culturais, sobretudo as oficinas de cinema. Também levando para lá um cineclube, com um debate no final, de forma bimestral, porque a gente entende o cinema como essa ferramenta transformadora na sociedade. Você é de São Gonçalo? Nasci em São Gonçalo, né, Itaúna. Eu vivi em Itaúna, São Gonçalo, até os 4 anos de idade, até meus pais se mudarem para o bairro que eu vivo até hoje. Estou lá há 41 anos, que é esse bairro limítrofe entre as duas cidades. Duas cidades periféricas e aí que cada um com a sua particularidade de vulnerabilidade social, né? São grandes desafios que a gente vê tanto no município de São Gonçalo quanto de Itaboraí. Eu acredito que Itaboraí muito mais do que São Gonçalo. Itaboraí a gente não tem um teatro. O teatro da cidade está fechado desde 2015, se eu não me engano. Se não foi isso, entre 2013 e 2015. Itaboraí só tem sala de cinema por conta de um shopping que foi inaugurado na cidade há menos de 10 anos. Se não fosse esse shopping, Itaboraí não teria sala de cinema. São Gonçalo é um pouco menos pior, né? A gente ainda tem um teatro que foi inaugurado depois de muita luta da classe artística, depois de uma longa espera. A gente antes contava com o Teatro Carequinha, que era anexo à Escola Estadual Hernani Faria, em Neves. A gente tem as salas de cinema dentro dos shoppings, mas aqueles filmes comerciais, né? Nada daqueles filmes que a gente de fato perceba uma suspensão da vida cotidiana, sabe? Nada que vá de fato fazer a sociedade refletir, sabe? Eu entendo, nada contra o cinema voltado para o entretenimento, mas eu acho que a gente pode muito mais do que as salas de cinema oferecem, sabe? Muito do caos que a gente vive hoje na sociedade, eu acho que a arte poderia ter contribuído para a gente não estar vivendo, ou não ter vivido, né? O avanço da extrema-direita, o avanço do fascismo. E aí a gente vê nas salas de cinema comercial só esses filmes que só fazem rir. Não que rir não seja importante, rir é importante. Mas a consciência política ela é mais importante do que a pipoca. Sou Alberto Sena, sou gonçalense, né? Nascido e criado em São Gonçalo. Atualmente moro no Apolo. Quando eu conheci o Marcos, já fazia 9 anos. Que é divisa ali Itaboraí e São Gonçalo. E como ele mesmo falou, é tudo muito precário, né?
Tudo que a gente faz na cidade é de forma muito... Nas duas cidades, é tudo de forma muito independente. Eu já trabalho com audiovisual desde 2010 para 2011, assim, de forma oficial. Já participei de alguns festivais aí com curta. Já produzi algumas coisas de documentário, de videoclipe, né? E agora a gente está nesse longa aí que a gente está terminando. E a gente também a gente organiza o Cine Tamoio, né, que é um festival da cidade. Então, não querendo ser repetitivo em tudo que o Marcos falou, mas a gente tenta com o Cine Clube, ou pelo menos estava tentando, porque a nossa sede agora está em obra, trazer um pouco de consciência para a população. Porque aí você consegue atingir uma outra camada. Não é aquela camada que pode pagar pipoca e que pode pegar o ônibus para ir para a sala de cinema. Porque tem um outro recorte na periferia que a gente desconsidera, que assim, quando você está num cineclube de bairro, de periferia, até aquela mãe leva o seu filho quando ele é de menor. Então a informação não está indo só para ele, está indo para a mãe, aquela que provém a família, que geralmente é a mulher. E essa consciência para a periferia faz toda a diferença, assim. E a gente tenta, né, que a gente faz às vezes sorteio, tem sempre alguma coisa para chamar, porque também foi implantado nas pessoas que não tem importância, então o que elas vão fazer no cineclube, né? Então a gente meio que barganha com brindes, com algumas coisas para que possa trazer. Isso aí faz parte do jogo, né? Mas é isso. Esse é o nosso trabalho de audiovisual. Eu percebo que... Eu vou fazer um paralelo entre o Cineclube e o nosso festival de cinema, que é o Cine Tamoio, que é um festival de curtas-metragens. E eu vejo esse cuidado na produção independente de curtas-metragens de sempre abordar questões sociais, questões políticas, abordar os problemas sociais que a gente vive. E é uma pena, né, que a gente não tenha outro espaço que não sejam os festivais e cineclubes para exibição desses curtas. É uma pena, porque são trabalhos riquíssimos. A gente que recebe filmes do Brasil inteiro para o festival de cinema, a gente tem a oportunidade de assistir filmes que eu acho que todo o Brasil deveria assistir. Faz muita diferença. Cada produção que você fica... E aí eu estou falando sobre o aspecto, não só do aspecto cinematográfico no seu olhar técnico, no profissional, sabe? No figurino, na maquiagem, no roteiro, nos planos, mas no produto como um todo. Eu acho que deveria se ter um projeto, um programa para se exibir curtas-metragens nas escolas. E é um efeito cascata, né, essa questão do que Alberto falou sobre, às vezes, a gente precisar usar de uma moeda de troca para atrair até quem está na periferia para assistir uma produção audiovisual. Porque a competição ela é injusta, né? A publicidade que um filme comercial, o poder publicitário que esse filme comercial tem para atingir quanto é investido naquele marketing para poder... Exato. Não dá para competir com um filme, com um curta independente que vai transformar aquela cabeça. E é tudo muito bem arquitetado, porque essa mesma desvalorização da sociedade, ou esse mesmo desprezo, posso usar essa palavra, pela arte num todo, e a gente aqui está falando de audiovisual, é reflexo dos nossos governantes, que também desprezam e desvalorizam a classe artística, os produtos culturais. Não vê como relevante, né? Não vê. Não vê como relevante. Né? Então, assim, se a sociedade não valoriza, é porque os nossos governantes não valorizam. A gente
vem percebendo de 2020 para cá, muito por conta da pandemia, um movimento de valorização da cultura, da arte. Alguns editais surgindo por conta da pandemia. Eu acho que eu nunca vi tanto oportunidade da gente de fato produzir e ter acesso a recursos para a produção quanto eu estou vendo de 2020 para cá. O audiovisual também se transformou. Se transformou, nunca houve, né? Primeira vez, assim. Eu acho até que por conta do confinamento, né? Fica em casa. A arte que chegava até as pessoas, ela tinha que passar pelo audiovisual. Na sua maioria tinha que ser filmado para alguém assistir. Ninguém ia para teatro fazer alguma coisa, né? O teatro agora ganha uma outra, né, roupagem por conta da pandemia, por conta de ter que se adequar, né, para chegar até a tela do computador, do celular, do tablet. Então, assim, a gente que trabalha, pelo menos a gente, que desde 2015 produzindo, eu não vou conseguir mensurar aqui quantos curtas, videoclipes que a gente já produziu, documentário, mas somente em 2020 que a gente conseguiu recurso público para produção audiovisual. Então, de 2015 a 2020, todas as produções foram independentes, né, com recurso próprio, porque não existe essa coisa do recurso zero, né? O baixo orçamento não é recurso zero. Baixo orçamento não é zero, né? Tem uma galera que acha que ter um filme de baixo orçamento ou um filme independente que não existe custo. Existe o custo a partir do momento que você precisa da passagem, do lanche, da pilha, do maquinário, né? De todo o maquinário, da energia que se gasta. Então, foram 5 anos que a gente foi produzindo com recurso próprio, fazendo parcerias, fazendo escambo, e que ainda a gente não chegou nesse lugar. A gente, que eu falo, trabalhadores, realizadores da arte, do audiovisual. A gente ainda não chegou no lugar que a gente precisa chegar. Porque o produto ele precisa ser fomentado desde a sua concepção, da sua produção. Tá, e depois, o que se faz com esse produto? A gente precisa comercializar esse produto. Então, parece que a gente tem que ficar sempre transpondo barreiras, furando bolhas, furando panelas. Muitas. Muitas. Você luta para produzir, quando você luta para ter recurso. Quando você consegue o recurso, você tem que lutar para comercializar. Produzir, porque nem sempre o recurso ele é o suficiente. É suficiente. Aí depois depois que você produz, você tem que lutar para entrar nesse funil, que acho que é a pior fase da distribuição, como caiu aí na sua pergunta, que foi sobre a distribuição. Então, assim, o festival, ele não está muito ligado a festival de cinema em geral, que inclusive aceita curta, longa e tal. Ele não está muito ligado ao cineclube, porque o cineclube ele tem um formato, ainda que ele fosse itinerante, ele tem um formato de bairro. Mais intimista, né? Ele vai atingir uma camada de pessoas. E chega a ser injusto, porque como a gente estava falando do investimento das grandes produções no marketing, aquela criança, mesmo ela não tendo dinheiro para assistir aquele filme, o marketing daquele filme vai chegar até aquela criança. E isso que é assustador. E aí fica sempre uma sensação de que isso que eu queria ver, mas às vezes ele tem um cineclube do lado da casa dele, que são filmes interessantes, assim. Aí a gente não pode entender que o cineclube ele funcionaria como distribuição. Então, sobre essa questão da distribuição, sobre o cineclube, a gente não pode ter essa perspectiva de que é um caminho para distribuir.
Porque a ideia do cineclube é você fomentar a consciência da pessoa daquela região, de alguém que você convida para estar ali. Agora, um festival ele já tem um outro formato, porque quando o festival consegue fazer uma rodada de negócios, aquele curta consegue ter uma certa projeção, ele ganha prêmios e tal, isso dá uma certa visibilidade, você consegue vender para algum canal, assim. Eu queria muito poder, né, tipo assim, tem um cineclube e isso aí servir como distribuição. E os players, né, os compradores, né, eles não vão em cineclube. Assim, eu fico imaginando, o cara, não, pô, tem um monte de coisa, eu vou sair, vou lá no cineclube de... Não vai. E às vezes é um filme super interessante, entendeu? Assim, eu acho que perde dos dois lados, mas quem perde mais é quem produz. Sim. E a sociedade. Sim. Quem compra, não. Quem compra tem o poder de compra. Se não comprar o seu, vai comprar de outro, que onde ele tem acesso, onde ele está na roda de negócio. Isso vai acabando dando uma distância, assim, sabe, de correr para conseguir as coisas no campo da distribuição, né? O Cine Tamoio começou em 2016, foi a primeira edição. Mas na verdade, desde 2012 que eu vinha tentando fazer um festival de cinema na cidade. E todo mundo fala aquilo, né? Que a gente já sabe. Todo mundo falando que era loucura, que não ia ter público, que não ia dar certo. Para que um festival de cinema na cidade, se as pessoas nem iam no cinema direito. E eu fiquei insistindo, porque não custa nada pedir. Mas só quando foi em 2016 que eu fui convidado para trabalhar na Fundação de Arte de São Gonçalo, que eu vi uma possibilidade de estar em um cargo e me dar abertura. A fundação ajudou em muita coisa? Praticamente nada. Só o fato de eu estar lá dentro. Porque uma chancela faz toda a diferença. A primeira edição a gente fez no auditório da UERJ, ali da faculdade. E a faculdade, muitas das vezes, pediu o nosso espaço para fazer as exposições deles lá na Fundação de Arte. Falei, opa, já tem um auditório. Agora é troca de favor. E aí eu fui fazendo, assim, não tinha, o festival não era da fundação porque não pensaram em nada. Então, assim, foi coisas que eu fui articulando. Vamos dizer que não ajudou? Ajudou porque, né, tinha a chancela deles. Mas a gente pensou no troféu, no nome do troféu, tudo funcionou a partir de 2016. E aí a primeira edição foi na UERJ, depois as outras duas foram no Teatro Carequinha. Na UERJ eu falei FFP. FP, ali no Patronato, né? E aí as outras duas foram, 17 e 18 foram no Teatro Carequinha, em Neves, ali no Colégio Hernando Faria. 19 foi um evento bem bacana, que foi no Sesc, né? No Sesc São Gonçalo, que teve... Você foi? Então, teve uma projeção bacana e foi uma semana inteira ali, com oficina e tudo mais. Aí 2020 aconteceu, todo mundo já sabe, né? Online, e as coisas começaram meio que desandar, mas esse ano a gente está na 8ª edição, né? Que deve acontecer pro final do ano, mas tudo muito de forma independente, assim, sabe? Não dá para... O Cine Tamoio também se aplica a essa mesma relação que eu citei anteriormente, né? A institucionalização, né, essa relação institucional do Cine Tamoio com outras instituições e com a instituição pública, ela ganha força no seu nascimento em 2016. Por conta do Alberto estar trabalhando na Fundação de Arte de São Gonçalo. Ficou lá uma gestação, no sentido literal da palavra, só ficou lá 9 meses. Fiquei na 9 fundação. meses, Mas serviu para ganhar corpo, para dar vida ao Cine Tamoio. O investimento público ele foi mínimo. Eu acho que... Eles ajudaram com o buffet. Eu acho que eu ia falar isso, foi suficiente para pagar um buffet, mas o resto a gente precisou de parcerias, a gente precisou de... Tirar do próprio bolso, né? De tirar do próprio bolso. Não foi diferente, né, nos outros anos. E não foi por falta de convites e de comunicados. A gente sempre enviou
projeto e propostas para a Câmara de Vereadores, para deputados estaduais, deputados federais. Então, nenhum parlamentar pode dizer que não conhece o Cine Tamoio desde o seu surgimento, porque eu me asseguro de enviar o material para todos os parlamentares que, teoricamente, nos representam. Se disserem que não conhecem o festival é porque nunca abriram os e-mails que a gente enviou. Então, essa relação institucional, e quando eu falo da não valorização da arte, é nesse sentido, né? O Cine Tamoio é o maior festival do leste fluminense, né? Então, assim, que eu me lembre, não existe outro festival de cinema em São Gonçalo, não tem festival de cinema em Itaboraí, nem em Tanguá, nem em Rio Bonito, enfim. E não estou aqui me colocando a gente no lugar de estrelas, o que é lamentável ter só um festival de cinema dentro do leste fluminense. A gente fala isso lamentando, sabe? Não que, o que é uma que seja bacana pena, ter só um. Porque quando eu falo que é um efeito dominó, é um efeito cascata, a gente vai pegando outros recortes. Onde é que estão esses trabalhadores do audiovisual desse território? Boa pergunta. Aonde estão? Sim. Tendo que migrar das suas cidades, Itaboraí, São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, e vir para a capital, que é onde a oportunidade do mercado, né, está colocada. E por que está colocada? Porque a gente precisa ficar matando uma selva. Essa coisa de matar um leão por dia já foi. Era quando eu era criança. A gente precisa matar uma selva inteira todo dia. Com o tempo a gente até conseguiu assim, mapear alguns profissionais da área, né, do audiovisual, sim, a questão, mas com o tempo. Mas o que eu falo não é sobre mapeamento, é sobre não precisar sair do seu território para trabalhar com audiovisual. Sim. Estar lá em Itaboraí, estar em Tanguá, Rio Bonito, São Gonçalo e poder produzir viver mesmo, da arte naquela cidade, né? Então, o que a gente está falando aqui tem muita coisa interligada, né? 2019 houve uma audiência pública para falar do Fundo Estadual de Cultura. E pode parecer que eu estou aqui só falando do Estado como Estado, governo, né? Seja municipal, estadual, federal, que para mim é sempre o maior responsável pelo caos que a gente vive. É o maior responsável sempre. Sempre. Por mais que a população tenha a sua parcela de né? responsabilidade, mas o Estado sempre vai ser responsável. E aí, em 2019, a gente já sabia que o Sistema Estadual de Cultura previa em lei que 60% do Fundo Estadual de Cultura deveria ser distribuído para projetos fora da capital. E isso não acontecia. Então precisou a gente fazer uma provocação a nível estadual, a nível Alerj, para ter uma audiência pública, para isso se reverberar e depois ir para a mídia, para que hoje, de fato, a gente tivesse garantido, de fato estivesse acontecendo, a distribuição desses 60% de recurso do Fundo Estadual de Cultura para projetos para fora da capital. Aí a Alerj nos procurou de verdade. Então, isso fortalece esses profissionais que estão nas suas cidades. Sem a necessidade do diretor de fotografia, da roteirista que está em Tanguá, São Gonçalo, Rio Bonito, ter que se mudar para a capital para viver de arte. Eu acho maravilhoso, como acontece comigo às vezes, pegar um trabalho fora, né? Semana passada fui para Búzios, ok, lindo, mas você não poder produzir numa cidade que tem 1.200.000 pessoas. Que seja por escolha, não por uma obrigação. Não por obrigação, entendeu? Assim, é bacana você pegar um trabalho fora da onde você vive, mas é diferente como o outro profissional que ele consegue trabalhar na sua cidade, produzir, porque ainda tem isso, os profissionais não se conhecem. Não, eles não sabem, quando às vezes esbarra com fulano, e ele é diretor de fotografia sério, trabalhou em tal trabalho, não sei o quê.
E ele tá fazendo a edição da série, tá todo mundo fora. Aí eu tô englobando tudo, tá? São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, todos. Estão tudo pro Rio. Os profissionais, tipo assim, a gente é captado assim, sabe? Para sair das suas cidades, porque não tem emprego. Do audiovisual não tem emprego, entendeu? E aí essa não valorização por parte do Estado reflete na sociedade civil e no setor privado, que também poderia patrocinar, para além das leis de incentivo, seja de ISS nas cidades ou lei de ICMS no Estado. A gente tem vários comércios, várias empresas que poderiam patrocinar os produtos culturais, os produtos audiovisuais nessas cidades, nesses territórios. Quando a valorização ela acontece, né, nessa escala de Estado até chegar na sociedade, a gente tem aí essa oportunidade de comerciantes do segundo setor, do setor privado, estar financiando, ou dos projetos estarem se retroalimentando. Né? E como que isso funciona? Né? Com o comércio desse produto. Fizemos um curta, tá? E vamos fazer o que com esse curta? Aí a gente volta para aquela questão anterior que a gente estava falando. Vai ser exibido aonde? Vai depender dos festivais para ser exibido. Tá, mas a gente não produz algo só para ser exibido. Existe essa responsabilidade social do profissional de audiovisual, mas esse profissional também paga conta. Ele come, ele vive. E não vive só de luz, ele vive, né? Então, assim, o que se faz com esse produto? Infelizmente, como o Alberto falou, né? Aí essas pessoas, esses profissionais que vão viabilizar a comercialização desse projeto, desse produto, não estão nos cineclubes, não estão nos pequenos festivais. Exatamente. Porque quantas vezes a gente já tentou, olha que o festival, nosso festival Cine Tamoio já está na 8ª edição. Já recebemos filme de fora do país. Já recebemos filmes de quase todos os estados. Todos os estados. Então, vocês podiam falar um pouco sobre esses filmes que vêm chegando, que vocês têm observado, porque é uma diversidade grande, né? De temas, de abordagem, estética, orçamentária também, ou são filmes geralmente de baixo orçamento? Como é que é isso? Não, tem filmes que são assim, que você vê que tem um recurso maior. Pela estética, pela plástica do filme, você já percebe que tem uma produção maior. Tem filmes que você vê que eles fizeram de celular, mas a qualidade, a competência de ter feito no celular colocam muito filme no bolso. E aí tem os seus recortes dentro de cada estado. Assim, de 2019 para cá, antes nem tanto, mas de 2019 para cá, eu tô falando isso porque eu assisto todos os filmes, todos. Assim, assisto sem pena, assim, tudo, com calma. E eu vejo que de 2019 para cá começaram a ter outros recortes, os filmes. E isso é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque os cineclubes tiveram influência na população regional, né, de cada lugar, para produzir os seus trabalhos. Então você vê, o cineclube ele pode não distribuir, mas ele tem influência sobre o pensamento de quem tá produzindo no Acre. Gente, já recebemos um curso do Acre, já recebemos de Goiás, do Tocantins. Então cada região já vai trazer o seu recorte. Aí eu vejo que de 2019 para cá já tem muito trabalho falando dos quilombolas, falando de questões políticas, de educação. É quase um Enem, né? O cinema, as produções que a gente vai recebendo, ela vai acompanhando as questões sociais. Agora mais do que nunca, assim, eles estão mais pertinentes, assim, com esse discurso, o que eu acho maravilhoso, sabe? Porque tem muita produção que eles conseguem fazer uma coisa bem lúdica, mas quando você para e começa a analisar o conteúdo, você fala, mano, isso aqui é uma porrada, sabe? Eu tô me recordando aqui, porque
você mandou as perguntas hoje à tarde, né? E aí acabou que não deu tempo de eu fazer isso, mas eu posso te mandar um resumo, por exemplo, nas 3 últimas edições. Um exemplo aqui. Do percentual de filmes que a gente recebeu que tiveram acesso a recurso público. O percentual que fez de filme só com orçamento próprio. O percentual de filmes que foram produzidos por mulheres negras. Mulheres trans. Homens Então, trans. porque no formulário a gente faz essas perguntas e aí a gente recebe todo esse resumozinho. Bem lembrado. Então a gente eu tem posso esse te mapeamento. mandar, e aí algumas bota a legenda lá, escreve, já que não vai dar pra gente falar, os dados. Aí se você quiser depois colocar os dados lá, o Cine Tamoio teve, nos últimos 3 anos, tantos % de filmes, ou um total X de filmes que tiveram acesso a recurso público. Eu acho que a gente tem isso a partir de 2018, né? Se eu não me engano. Foi quando você... Porque antes a gente não tinha. O nosso afã era de fazer o festival. Aí com o tempo você vai afinando o olhar da coisa. 2016 não teve, 2017. Aí a gente começa a afinar a situação e tal. E eu acho que a partir de 2018, se eu não me engano, a gente tem esse mapa, assim, esse recorte, sabe? Quantos diretores, sabe? Homens, assim, que na sua maioria o que acontece, né? Filmes fora do país também já recebemos. Sim. Recebemos do Japão, da Argentina, da Espanha, de Portugal, do Canadá, dos Estados Unidos, tudo com legenda, assim. Eu acho que ter essa projeção, acho que é legal. Para um festival que é independente, melhor ainda, sabe? Mas seria bem bacana se a gente tivesse essa estrutura até para incentivar outras pessoas a montar um festival. Às vezes ele tem amigo que pergunta aí como que é o negócio de festival. A gente vai amarradão, a gente explica. E quando a gente fala sobre a importância desses curtas-metragens atingirem a sociedade, para a gente é muito gratificante, né? Porque assim, todo mundo envolvido com audiovisual, os outros profissionais que vão no festival durante a semana, na exibição, também são impactados com essas produções, porque ali a gente tem a oportunidade de conhecer outras culturas, sabe? De todo o país. A gente conhece o Brasil ali durante uma semana. É incrível, assim, você a gente vê conhece o o país inteiro durante uma semana. Isso, durante uma semana você vê de tudo, assim, sabe? De denúncia, assim. Tem muito curta-metragem que é curta denúncia, assim, sabe? Às vezes ele tá ali encaixado no documentário. Mas ele é uma denúncia, ele é um BO do primeiro, segundo até os créditos finais, assim. E é interessante. E a gente leva sempre muitos alunos, assim, quando a gente consegue fazer parceria com a Secretaria de Educação do município ou do estado, que eles colocam um ônibus e levam os alunos. E a gente vê até o susto, assim, o impacto nas professoras. Nos professores em geral, os coordenadores que estão acompanhando os alunos. Então, assim, o quanto que a gente está desestruturado de informação. Não é o jovem que está sentado na cadeira. É até o que está ensinando, entendeu? Assim, a gente tem, sei lá, umas 2 décadas ou 3 aí para formatar a cabeça dessas pessoas. Parece louco falar isso, mas é formatar, é você pegar o jovem ali, bem de novinho, essa criança agora que não sabe nem o que é a Lei 10.639, que tinha que estar inserida na escola para falar a lei sobre matriz africana e não fala. E quando a gente vai dar uma aula de audiovisual numa escola pública, aí você escuta um garoto de 10 anos falando, tá amarrado? Então, assim, e são várias vezes, então a gente sabe o quanto que a religião tem um peso sobre o afastamento da cultura e da informação, né? Então, assim, a nossa guerra com o audiovisual não é pura e única, eu tenho meu projeto no campo da vaidade, olha como ficou lindo. Está em outro lugar, sabe? É ferramenta mesmo, né? Como dizia o Zósimo, a câmera é uma arma, meu irmão. Bem usada, ela é uma arma, né? Em 2018, o Alberto escreveu um longa de ficção e a gente sem orçamento, sem patrocínio, sem recurso.
Era só um sonho, né? Um roteiro já registrado e tal. E aí começamos a convidar as pessoas, a apresentar esse roteiro para amigos que são técnicos do audiovisual, amigos que são artistas, enfim. Começamos a montar uma equipe, mas apresentando esse roteiro, essa proposta. E com essa realidade, olha, a gente não tem grana para cachê. As pessoas se apaixonavam pelo roteiro. Eu não me recordo de ninguém. Não me recordo de ninguém que tenha que a gente tenha convidado e que tenha ficado de fora. Não me recordo. Até teve umas 2 ou 3 pessoas, mas que estavam em outro projeto, estavam Mas fora não- do Rio. não- Mas tipo assim, não- eu não não ter quero, recurso. não vou porque eu não quero, Não, eu tô porque não tem falando- recurso. Não, ninguém. De recusar por não tem grana, eu não vou. Não, ninguém. Não teve. Ninguém. E aí Alberto escreveu esse longa ficção falando de epidemia. Só um recorte, só para acompanhar o que ele está falando. Aí a gente não está falando de uma equipe com poucas pessoas, a gente está falando de uma equipe com 38 pessoas, de equipe técnica. Inicialmente a gente não tinha ideia de que a coisa ia Mas tomar. hoje a gente tem esse de 38 a 45, se a gente pegar os avulsos que vieram contribuir. De equipe técnica, a gente tem 56 atores mesmo, e uns 240 figurantes. Então a gente está falando de muita gente. De muita gente. Hoje a gente tem ciência de que é um projeto audacioso, que é um projeto grande. Inicialmente a gente não fazia ideia de que é um primeiro longa. É um primeiro longa. Eu costumo dizer que, para mim, e acredito que para o Alberto também, o Proteção, nosso longa-metragem, foi uma escola. Está sendo uma escola. Porque até então a gente tinha produzido curtas, a gente tinha produzido documentário, videoclipe. Mas um longa-metragem sem recurso, sem patrocínio, de fato tem sido uma escola pra gente. E aí, um filme abordando a questão racial, um filme que fala de epidemia e que atravessa a questão racial, além de atravessar a espiritualidade também. E aí a gente começou a produzir um recurso próprio, buscando apoio aqui, apoio ali, buscando parcerias. A gente tem muito que agradecer a algumas instituições que foram parceiras, que abraçaram o projeto. Algumas empresas, né? Algumas empresas, eu posso citar aqui, por exemplo, aliás, eu não posso nem deixar de citar eternamente, enquanto o filme viver, a Luz Rio, que é uma empresa de iluminação cinematográfica. A gente apresentou a proposta para eles e eles emprestavam equipamentos pra gente de iluminação que a gente jamais teria condição de pagar, sabe? E não foi 1 ou 2 sets de filmagem, não. Foi o filme inteiro. Vários sets de filmagem que, tipo assim, sei lá, cada vez que emprestavam, por baixo aí de aluguel seria de 8 a 10 mil de equipamento alugado. E a gente ia lá só buscar. A gente tinha o trabalho de buscar e de entregar. Eles conferiam, depois marcava outra data. Então, assim, a gente tem um compromisso não é só com a gente mesmo, quanto, sabe, realizadores, quem está de frente ali do projeto. A gente tem um compromisso com todas essas pessoas que o Alberto acabou de citar, com todos esses técnicos, todos esses atores, todas essas empresas que apostaram nesse projeto, nesse sonho de realização. Então, para a gente foi um desafio, porque o roteiro escrito em 2018, 2019 a gente faz a primeira leitura do roteiro. Em fevereiro de 2019, né? E aí, em março, a gente começa a gravar. Março de 2019. Passa 2019 gravando. Com vários desafios que quem trabalha com cinema independente conhece, né? Porque quando você tem dinheiro, eu acho que 90% do problema está resolvido. Eu não vou dizer 100%, porque tem coisas que não dependem do dinheiro. Mas quando você está com dinheiro, você vai mandar buscar a grua.
2, se for necessário. Você vai buscar o equipamento que você precisa, você vai pagar o profissional que você precisa, vai fazer a caracterização que você precisa, o cenário, a direção de arte que você precisa. Então isso tudo a gente começou, né? A gente outro dia tava lembrando das coisas, né? Primeiro set de filmagem foram 25 pessoas. O primeiro set de filmagem, 25 pessoas em Lumiar. Nós levamos 25 pessoas para Lumiar. Pessoas de diversos lugares do estado. Todo mundo no amor. Todo mundo no amor. 25 então, pessoas. Assim, e aí a gente estava lembrando, né? Que além de fazer a produção, eu fui para a cozinha para cozinhar para essas 25 pessoas. Aliás, o filme inteiro, quase todo, né? Tirando 2 ou 3 sets, ele foi o catering. Fazia a comida de todo mundo, via quem era vegano, fazia comida de quem era vegano separado, quem era diabético e só ia comer isso aqui, ele fazia. Era assim, a gente... Então, para mim, foi uma escola de verdade, foram desafios que ainda estão sendo postos, assim, que ainda estão diante da gente. O filme, ele já está todo gravado, né? Montado. Ele agora está na pós. Tá faltando a gente masterizar o filme. Tá terminando a animação que faz parte da abertura do filme. E a trilha sonora também, a trilha sonora falta pouco. Então, de fato, ele tá na pós. E aí, aquela bolha, aquela panela que eu falei lá atrás, a gente está tentando furar, que é aquela panela da distribuição, né? A gente tá já com um processo para registrar o filme na Ancine, né, para tirar o CPB. A questão de colocá-lo em festivais fora do país é uma coisa que a gente mesmo pode tocar. Então, de fato, o que a gente precisa é furar essa bolha dessa relação com as distribuidoras para colocar em salas de cinema, né, ou para o streaming. Mas pra gente foi um aprendizado muito grande. E tá sendo ainda, né? Conhecer... Em outra etapa, mas tá sendo ainda, assim. Eu falo pro Marcos, assim, que as coisas sempre funcionaram, apesar de toda confusão que dava, muitas das vezes, as coisas sempre funcionaram, assim, davam certo, porque parece que a gente não tem medo de receber não, né? A gente não tem medo de receber não. Né? A gente não tem, pra gente não existe esse discurso, sair de casa com não. Não, a gente já saía de casa com sim, a gente já sabia que ia conseguir. E a gente conseguia mesmo. A gente tem música do MV Bill no filme, a gente tem música do Mateus Aleluia no filme, a gente tem música do Altair Veloso no filme. A gente pediu. Apresentamos o projeto. Apresentamos o projeto para o MV Bill, porque tinha uma música do MV Bill que parece que foi feita pro filme. Caía perfeitamente para a cena do filme. Apresentamos para o Altair Veloso também, então, para o Mateus Aleluia. O Érico Braz está fazendo participação no filme, o Wilson Rabelo, do Bacurau, o Reinaldo Júnior, que é o protagonista do nosso filme, já foi vencedor do Prêmio Shell. Esse ano foi indicado novamente. Atualmente está na novela das 7. Tem uma equipe... tem uma equipe... Tem uma equipe bem bacana. Bacana. Assim, tem uma equipe ímpar. Não vou dizer que não teve contratempos, tivemos contratempos. Nem todos os profissionais a gente conseguiu no 0800. Tiveram vários profissionais que a gente precisou pagar. E que já não tinha nenhuma ligação com a gente, sabe? A pessoa do elenco falava assim, mas Alberto, você conhece um monte de gente? Eu conheço um monte de gente. Então, todas as pessoas que eu conhecia, ele conhecia, estão aqui, ou estão contribuindo de forma indireta. Mas tem segmentos que, às vezes, você não tem contato com ninguém. Quer masterizar? Quem você conhece a masterização? Você não pode pedir, faz aí pra mim. Não funciona, sabe? Uma coisa muito específica e a gente tinha que pagar. Aí não tinha para onde correr. Assim como a gente pagava transporte, alimentação, hospedagem, tudo isso aí a gente arcava. Mas algumas coisas a gente teve que bancar mesmo, né? Não tinha para onde correr. E é um processo de crescimento, de amadurecimento, né? Porque eu olho para mim, eu olho para o Alberto, eu olho para várias pessoas envolvidas na equipe e eu olho o quanto a gente cresceu, o quanto a gente amadureceu. Eu olho
o trabalho dessas pessoas. Para além do nosso filme, eu acompanho a carreira, os trabalhos, e eu vejo o quanto tem um... Tem um dedo do filme ali. Nossa, não, do filme mas ali, tem aquela coisa que a necessidade é muito da criatividade, né? Eu não gosto muito disso, parece que fica romantizando muito a nossa luta para tirar os projetos do papel. Mas que ela contribui muito para que a gente afine o nosso olhar, apure o nosso... O Alberto há pouco tempo participou de umas produções que às vezes entrava em contato com ele e a galera fazia umas perguntas, produções remuneradas, produções que tinha recurso para pagar bons profissionais e tal. E aí a galera entrava em contato com o Alberto para fazer umas perguntas que eu falava assim, mas peraí, isso não cabe você, ator, tá respondendo. Alguém tem que estar aí para cuidar disso para você. Mas nem no nosso filme era assim, sabe? Então eu vejo que nem sempre quando eu disse ainda há pouco que o recurso, o dinheiro, ele resolve 90% das questões, é sobre isso. Porque às vezes a produção está lá com uma grana, e a gente já trabalhou em projetos que se tinha dinheiro, que se tinha grana, mas que todo mundo muito perdido, assim, sabe? Perdido. Tudo bem, assim, eu já falei isso pro Marcos, assim, costumo falar isso para as pessoas. Para mim e pro Marcos, tem um recorte muito diferente. Por quê? O Marcos trabalhou 15 anos numa fábrica. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. 15 anos numa fábrica onde ele administrava praticamente tudo, sabe? Da agulha ao material que comprava, tudo. 15 anos eu passei por todos os setores. Todos os setores, conhecia tudo. E era uma fábrica de roupas, onde a lei era produzir. Eu trabalhei 20 anos para a Petrobras, para a Marinha, na construção de navio, na área naval. Eu coordenei uma equipe que tinha quase 3.500 pessoas. Então, se queimava uma lâmpada, eu tinha que saber. Se alguém se acidentava no estaleiro, eu tinha que saber. Era uma coisa que era assim, muito, muito intensa, e eu tinha 3 celulares. Não dava conta. E eu falava com muita gente. Eu não dominava o inglês, não dominava o francês. Eu tomei conta de uma sala para fazer a manutenção de uma plataforma com italiano, francês, alemão, e eu dei conta durante 7 meses. Aí a gente vai pro set de filmagem, tem 20 pessoas. Tem dificuldade? Tem, mas a gente faz assim. As pessoas estão desesperadas, meu Deus, calma, gente, é só isso. Então, assim, essa vivência corporativa, tipo assim, indústria, estaleiro, isso trouxe pra gente assim, uma segurança de que, tipo assim, ninguém vai morrer não, a gente dá conta. A gente pegava os atores que vinham de outros trabalhos, que tem um ranço, porque assim, desculpa, essa é a realidade, que fique registrado. Se o cara só faz direção de fotografia, você não pode falar nada fora do script. Porque não quer ouvir, não quer saber. Mano, você não nasceu na periferia. Porque quem nasce na periferia vai ter que aprender direção de fotografia, maquiar, ele vai ter que se virar. Por quê? Ele vai fazer? Não. Mas ele vai estar apto para falar, opa, isso aqui que você está fazendo não está legal. Não, isso aqui que você está fazendo é legal, mas não é o que eu quero. Então, a gente viu que na equipe as pessoas ainda tinham essa coisa assim, e nesse tempo de filme com a gente, eles começaram a se desconstruir disso. Não, peraí, mano. Vamos sentar aqui, vamos pensar junto. Ah, mas isso aqui não é meu. Não, é nosso. Porque se você não pensar naquilo ali, que aquela pessoa está tendo dificuldade de fazer, o seu trabalho vai ficar uma bosta. Entendeu? Então, assim, a gente tem um ranço no audiovisual que, tipo, onde coloca o diretor em um lugar, onde coloca o roteirista em outra caixa, e não tem um olhar muito acolhedor pro trabalho do outro. Assim, no nosso filme, eu já estive sentado, a cena passando, e a diretora de arte deu uma dica sobre uma coisa. Eu falei, não é mesmo, cara? Corta! Vamos fazer assim. Ela ficou olhando. Vai fazer? Eu falei, vou fazer. Eu tô dirigindo, mas a sua sugestão é melhor do que a minha. Aí ela ficou assim, é porque a gente fica sem graça de falar, né?
Entende? Então, assim, até nisso eu acho que a gente também tem que mudar a forma de fazer o cinema, porque essa estrutura de audiovisual, ela é muito europeia, muito coisa de norte-americano, sabe? Tipo assim, ó, você vai fazer... Toma aqui, faz o café e você nem chega no set, você não vê nada. A gente foi gravar em Santa Teresa, num cara que cedeu uma casa maneiríssima pra gente gravar e tudo mais. No primeiro dia ele não estava envolvido, no terceiro dia que a gente estava lá filmando, ele fez o jantar pra gente. Ele começou a ficar emocionado com o set, torcendo pelos personagens. Aí quando a gente foi pra cozinha, aí ele começou a falar, filho da mãe, não sei o quê. Eu lembrei da minha mãe, como se ela estivesse vendo novela. Então, assim... Aí ele começou a dar sugestão, né, palpite. Mas aconteceu... Ele interagindo com a gente como se aquilo ali fosse uma tela de televisão, sabe? E aí você vê que a pessoa que está de fora, o palpite dela, o que ela pensa, como ela vê, é bom você ouvir as pessoas, né? Quem está ali. E ele era o dono da casa, ele não estava na equipe, ele só estava ouvindo, né? Foi bem interessante. Esse lugar do cinema independente, ele nos proporciona isso, né? Você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque às vezes não tem aquele outro profissional para fazer, ou então você aprender a fazer junto. Então, eu citei aqui que eu comecei carregando cabo, mas eu lembro que tiveram algumas oficinas pelo Sesc, oficina de figurino, oficina de roteiro, oficina de produção, oficina de direção de arte. Eu me enfiava, era de graça, eu ia fazer tudo. Eu queria trabalhar com produção, mas eu queria entender o universo cinematográfico. E isso te dá uma base. E aí quando você vai trabalhar com cinema independente, que você, como eu citei aqui, além da produção, tem que fazer a produção executiva, tem que fazer catering, você tem que captar recursos. A gente acumulou funções, assim, sabe? Teve um set de filmagem em 2021. Começamos em 2019 a gravar, 2021 foi o primeiro ano que a gente conseguiu grana pública para o filme. Que fica aqui registrado, né, que o Estado até cobrou da gente o filme. A gente participou de um edital, fomos contemplados nesse edital de R$50 mil para fazer determinadas cenas do filme. Que ia acontecer num final de semana, sabe? Um sábado e um domingo, assim. E aí a proposta era essa, preciso de 50 mil para fazer essas cenas aqui. Fomos contemplados, realizamos as cenas e o Estado depois veio pedir o filme pronto. E agora quer a grana de volta, que fica registrada aí, que vocês vão demorar um pouquinho para receber. Porque assim, não tem nem noção de como que a coisa funciona. Tem, né? 50 mil reais que é um longa-metragem. Os 50 mil reais foram 2 dias, porque foi as cenas finais do filme e as cenas que a gente precisava, que a gente não estava deslumbrando como que ia acontecer. Eu falei, esse é o momento. Vamos pegar e vamos fazer. Então, sei lá, tinham 5 caminhões, teve uma grua, teve uma estrutura assim, gigantesca. Praticamente fechamos um hotel para botar as 65 pessoas que estavam no set de filmagem. Um set de filmagem que, assim, depois... Sabe aquela coisa que você faz e depois você olha e sente orgulho de você mesmo? Foram assim, desses meus anos de trabalho com cinema, eu sou muito crítico com o que eu faço. Então, eu tenho essa dificuldade de olhar e falar assim, caralho, eu sou foda. E esse set de filmagem Rio Bonito foram uma das poucas vezes assim que eu deixei essa autocrítica de lado. Porque, como eu falei, eu não tenho nível superior em produção. A nata do audiovisual carioca nunca me chamou para trabalhar. E aí quando eu organizo um set de filmagem com 65 pessoas, né? Grua, equipamento de filmagem, transporte, alimentação. Era muita gente envolvida, sim. Cara, aí eu falei assim, quando eu olhei que acabou aquele set de filmagem, administrar o dinheiro, pagamento de tudo,
Quando acabou aquilo tudo, eu falei assim, porra. Ainda teve isso, administrar o dinheiro, que a gente ainda tinha que... Então isso dá uma expertise de você trabalhar. Eu não estou romantizando, a gente tem que ser valorizado e valorizar os outros. Cadê a equipe que precisa compor aqui essa produção e ser paga por isso? É isso, para isso que a gente briga e luta. Mas se não tem, por outro lado, a gente também aprende, né, com essa ausência. Aprende na escassez, né? Na escassez. Então foi isso, a gente vem aprendendo muito, aprendendo sobre o registrar o filme na Ancine, né? Aprendendo, essa semana a gente teve reunião com o escritório de advocacia que está cuidando do filme, e aprendendo até como a gente tem que dialogar, como a gente tem que abordar a distribuidora. Como que... Então isso tudo está sendo orientado para a gente, o escritório de advocacia está orientando, olha, vocês abordem desse jeito. Faz essa proposta, se a resposta for assim, não responde no dia, volta para a gente que a gente vai dar esse passo a passo para vocês. É um escritório que tem toda essa expertise e eles fazem o trabalho de muita gente, assim, então a gente quis se calçar nesse sentido e a gente acabou contratando o serviço deles para fazer essa assessoria toda. E é isso, mas eu vejo, assim, a gente foi muito louco, mano. A gente foi muito louco, assim. É audacioso. É audacioso, assim. O projeto é audacioso. Mas é louco no bom sentido, assim, sabe? Porque dava um cansaço, assim. Tinha hora que... Aí quando veio a pandemia, a gente conseguiu filmar no hospital em Rio Bonito. Só pra você ter ideia. A gente conseguiu filmar no hospital em Rio Bonito. E a gente conseguiu ter um produtor local que ajudou a gente em algumas locações. Ele conhecia a diretoria lá, a gente vai inaugurar uma enfermaria aqui. Se vocês quiserem filmar aqui para fazer a cena da epidemia e tal, porque semana que vem essa enfermaria inteira a gente vai realocar os pacientes para cá. Podem vir depois de amanhã? Foi assim, não foi? Nós fomos depois de amanhã, com quase 30 pessoas, os figurantes, todo mundo, fizemos as cenas, a enfermaria lotada de gente. Na outra semana, entrou um lockdown. A enfermaria foi realmente ocupada. Então, assim, a gente conseguiu umas façanhas, assim, muito, né, tipo, sim, que era pra ser, sabe? E se a gente não vai naquele dia, não ia conseguir gravar. Você fechar uma enfermaria pra fazer uma A cena... gente fala assim, rindo, pra coisa ficar leve. Porque tem momentos que a gente também se angustia. Sim. Principalmente quando a gente tá naquela busca por captação de recursos, porque sabe, cara, são 4 anos. Teve a pandemia, 2020, 2021, mas tirando esse momento pandêmico de vai e volta, né, flexibiliza, lockdown, libera, volta, tirando esses atrasos, são 4 anos que o filme já está aí, né, que a gente vai... Então, assim, a gente não vê a hora desse filme nascer, desse filme acontecer. E tem momentos que, de fato, angustia quando você precisa finalizar o filme, quando você precisa captar um recurso. Ou você não tem respostas, porque não responde seu e-mail, ou porque te empurram com a barriga. Não, vamos agendar para a semana que vem, esse agendamento nunca chega, né? Então, assim, nem tudo são flores, né? A gente também tem momentos aí que a gente para tomar um fôlego, para esse momento de não derrubar a gente, sabe? Não derrubar. Literalmente a gente para e fala assim, vamos na cachoeira. Porque cachoeira é uma coisa pra gente que a gente leva isso muito a sério. A gente volta refeito, assim, tipo, vai dar tudo certo, a gente vai engolir tudo que vier pela frente, e é o que a gente tem uma lógica dentro da arte que, por mais que para alguns seja
natural, seja normal, para mim ainda tem muita dificuldade assim, de entender essa lógica do depois que a coisa estoura é que você é visto, que você é enxergado, né? Muita coisa boa tá por aí. E eu não tô só falando do proteção, sabe? Porque fica muito naquele lugar aí de pai do filho feio, né? Que o filho, com a licença poética aqui da palavra, né? Enfim, às vezes a criança não é tão bela assim e o pai diz que é lindo. Não é isso. Eu tô falando do proteção, eu tô falando de tantos outros projetos audiovisuais que são maravilhosos, que não tem destaque, que não tem visibilidade, que não chegam. Não chegam. Que a gente sabe, caralho, mano, isso aí era pra estar, porra, em tela quente. A gente vê pelos curtas. É isso. Tem uns curtas que a gente assiste, né? Saindo um pouco do nosso filme, só pra completar o que ele tá falando, que você fica assim, cara. E ao mesmo isso não tempo, tá na sala de cinema, meu irmão. E ao mesmo tempo, desculpa, a gente vê um monte de merda na sala de cinema. A gente vê um monte de merda sendo produzida. Pra encher linguiça, porque né? tá um famoso lá. Desculpa, eu fico assim, tipo, caramba, dá até vergonha alheia de assistir determinadas coisas que é injetada uma grana que pra mim não é descabida. Enquanto a gente vê tanta coisa sendo invisibilizada, tanta coisa potente, tanto roteirista quanto atrizes, atores, gente foda que é invisibilizada, e a gente vê um contraponto de um monte de merda. Assim, eu tô otimista porque tem muita coisa que tá mudando, sabe? Sim. Tem muitas coisas que estão mudando e eu acho que pra melhor, assim. Cara, assim, eu fico bem emocionado pra falar do Zósimo, porque assim, era um ator, né? Diretor, roteirista, negro, que criou o Centro Afro Carioca, que fica na Lapa. É um espaço assim, cara. É um quilombo aquilo ali. Eu pensei nisso agora. Essa palavra, pra mim, É um quilombo, Zósimo é um quilombo. Não é o Centro Afro Carioca. O Centro Afro Carioca é um quilombo, não é só um espaço onde as pessoas têm aula ali gratuita, sabe, de roteiro, de direção. Você pega a periferia do Rio, tá centralizado ali. Festival audiovisual preto. Preto, sim. Sabe? Que esse você, ano tá na 16ª edição. Que você se vê, você se enxerga, você... É bem lindo, assim. Você se fortalece, sabe? É onde a gente recarrega as forças, sabe? Aonde a gente fala e sabe do que o outro tá falando. Porque é muito foda, assim, você também trabalhar com audiovisual. E a gente vê isso direto, cara. A gente vê isso direto, aonde determinados papéis, né, de pessoas reais, negras, são interpretadas por atrizes brancas. Ou determinados cargos e postos aí que nós não conseguimos alcançar. O Festival do Zósimo, o Centro Afro Carioca, é um lugar que a gente se reconhece. Então, assim, a minha luta não é diferente de outro Exato. cara que está lá em Caxias ou que está em Madureira. Não, é tudo igual. Então, assim, a gente dialoga muito e se ajuda muito, né? É isso que eu ia falar. A gente se ajuda tem disputa, muito. sabe? Eu observo que quando o Zósimo promove os encontros... Cara, pra mim é um festival que você aprende, se fortalece, valoriza, sabe? A gente conhece... O Zósimo te dá essa oportunidade de conhecer profissionais que você não conhecia, profissionais pretos. Estejam eles vivos ou não, porque o Zósimo também faz uma homenagem a pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer.
e eles mostram o trabalho, seja de um... A história da pessoa. Seja um né? fotógrafo, seja um câmera, sabe? Ano passado a gente foi, né? Foi lindo, assim, Foi de você do- ver pessoas ali que estão, sei lá, 30, 40 anos no cinema. Foi bem emocionante porque eles homenagearam vários profissionais da técnica, né, que trabalhavam em vários projetos de pessoas pretas, quase nenhum, mas a maioria de pessoas brancas e tal. E esses profissionais foram homenageados e teve um deles lá que falou, né, eu tô mais de 40 anos, se eu não me engano, na área e é a primeira vez que reconhece meu trabalho. O discurso dele foi bem, atravessou muita gente, assim, foi bem emocionante. Mas é isso, a gente se reconhece, porque é um lugar e é um espaço específico, né? A gente não vai encontrar isso no geral e não vai esperar por isso, assim. Mas o festival, que agora tem uma abertura maior, que agora, se eu não me engano, é Festival do Caribe, tá tudo junto agora e vem muita gente de fora, vem muita gente da África, vem muita gente de Cuba e eles conseguem fazer um intercâmbio ali muito interessante, muito bacana, sabe? As oficinas, sabe? E quem tá à frente ali tá organizando assim muito muito bem, assim. Eu tive o privilégio de 2021, não foi? 21. Em 2021, eles fizeram uma homenagem para roteiristas e diretores de periferia. Aí a Rosa Miranda foi homenageada daqui de Niterói, a menina que a gente está falando, e me convidaram para ser um dos homenageados de São Gonçalo. Então, assim, teve um de Caxias, um de Niterói, um de São Gonçalo, um de Nova Iguaçu, gente assim, e foram homenageados nessa edição de 2021 dos Osmos, sabe? Todo mundo preto, de periferia, na sua luta, e teve os seus recortes sendo contado ali. A gente também foi entrevistado, e isso passou no festival, porque foi um festival online nessa edição. E para mim foi incrível estar ali em outro lugar, né? Já estive ali como aluno. Porque o festival do Centro-Oeste Carioca é isso, né? Esse festival que promove oficinas, produz audiovisual, né? Que tem as produções do próprio festival. Tem um festival de cinema. Então, e para mim também tem esse recorte de potencializar outras gerações, sabe? Que para mim isso é fundamental, porque quando a gente está lá, a gente encontra do realizador de audiovisual que está lá com seus 60, 70 anos, mas também está lá a produtora de 20, 16 anos, cara, é muito sabe? legal isso, assim, sabe? Então, é uma potência que eu espero que cresça cada vez mais, que ganhe força, que ganhe espaço, Que ganhe recurso, né? que ganhe recurso. É como a gente fala do Cine Tamoio, que olhem não só para o festival, mas para o Centro-Oeste Carioca, que é um espaço que está no centro da cidade, assim, como um lugar que merece um investimento maior também, né? Porque abarca muita gente, sabe? Eu posso resumir que o Centro-Oeste Carioca, o festival dos Osimo, pra gente, quanto Cine Tamoio, ele é uma inspiração. Ele é uma inspiração. Ele é um modelo de festival que a gente quer seguir. É isso. Quanto festival de cinema. Eu vou falar pela minha visão dos filmes que eu assisto, assim, sabe? Continua ainda com muito perrengue. Melhorou um pouquinho por conta dos editais, por conta da pandemia, porque se não fosse a pandemia também não teria recurso. Mas, assim, investimento é pouco. Mas o investimento está aqui, mas o discurso, o entendimento daquilo que está querendo dizer está aqui. Então, assim, às vezes você pode até não ter uma boa iluminação, não ter estrutura, mas as pessoas que estão produzindo sabem que estão produzindo. E sabem para quem está produzindo. E sabe para onde vai, entendeu? Assim, tipo,
eu sei que isso aqui tem um discurso que não vai chegar naquela janela, mas pode chegar aqui. Então, assim, essa consciência que eu acho que começou a ser tomada, que por conta do advento da internet, é claro, você tem acesso à internet, você começa a ficar mais questionador, que anos atrás não existia isso, né? Você tinha muito mal um canal ali de comunicação e acabou. Hoje você tem acesso a várias plataformas, então o seu perfil assim crítico, ele começa a ficar mais apurado, entendeu? Não, isso aqui eu não vou... Esse discurso aqui eu já não uso mais, assim, sabe? A própria fala, sabe, de diretores, de gente que está na produção, eles já não usam o mesmo, eles já não tem mais o mesmo discurso, inclusive no roteiro, a linguagem muda, sabe? Eu acho que nisso está ficando, eu acho que o investimento ainda está aquém da capacidade das pessoas do que estão produzindo, é isso. Sim. E tem saída para isso, no sentido da produção independente? Então, eu acho que a saída é a gente continuar insistindo nos investimentos, né, cara? Assim, eu acho que uma coisa que eu desejo, assim, que deveria ter, pelo menos, nas cidades, é uma sala, nem que fosse um auditório, um espaço menor, já que não vai ser tão comercial assim, para que esses filmes pudessem ser exibidos, porque existe plateia. Se você conseguir um espaço ali, São Gonçalo, por exemplo, eu tenho um auditório aqui de 100 lugares. Se você botar curta-metragem, filme independente, vai ter gente de São Gonçalo, de Niterói, de Itaboraí, de gente do Rio, vai ter gente para assistir. E eu estou dando São Gonçalo como exemplo, porque é onde eu trabalho, onde eu vivo. Mas eu acho que deveria ter. Eu não tenho talento para cargo político, né? Vereador, deputado e tal, mas eu insisto nessa tecla porque eu acho que tudo começa ali, né? Em quem está governando. Então eu acho que projetos de lei, Sim. sabe, que implementassem exatamente isso que o Alberto está trazendo, salas de cinema. Então assim, por que quem, e eu estou falando isso às vezes até dos nossos deputadas pretas, deputados pretos, que se dizem preocupados com a periferia, né? Esse comprometimento real, sabe? Existem comissões de cultura e muitas delas são de enfeite. Comissão de cultura na Câmara de Vereadores, comissão de cultura na Câmara de Deputados. E o que de fato essas comissões estão fazendo? Comissão de Cultura na OAB, sabe? Então, assim, você perguntou se existe solução para isso? Existe, basta querer. Às vezes, é muito mais má vontade e politicagem do que falta de recurso, porque não é possível que dentro de uma cidade de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Maricá, Tanguá, não se tenha um auditório que se possa exibir curtas-metragens. Não é possível que você não tenha recurso para valorizar esse artista independente. Olha, vamos exibir aqui teu filme e tem aqui um recurso para pagar pelo licenciamento desse filme, sabe? Nem que fosse um cachê simbólico, né? Mas para não, tipo assim, vem aqui divulgar o seu trabalho. A gente está cansado desse discurso. Então, eu acho que um dos caminhos são, de fato, governantes que estejam, de fato, comprometidos, porque nós, como trabalhadores do audiovisual, a gente não vai conseguir transformar a sociedade sozinhos. Enquanto esses projetos, essas produções, de fato, não chegarem na sociedade. Essa lei Paulo Gustavo, e eu estou acompanhando isso de perto, que atualmente estou trabalhando na Secretaria de Cultura de São Gonçalo. Então eu estou acompanhando os editais, estou vendo tudo mais. E aí a gente vê que lá no escopo lá do dinheiro que vai chegar para cada cidade, existe um percentual do valor total de cada cidade que tem que ser investido em um equipamento de uma sala de cinema. Mas não pode ser de uma sala de cinema
particular, numa sala de cinema de shopping. Então, assim, eu penso que esse é o grande momento. E eu não estou falando de São Gonçalo, eu estou falando de todos os municípios do país inteiro. Pensar, bom, então eu tenho X mil, eu posso fazer uma sala de 200 lugares? Vou fazer. Não, posso fazer uma sala de 20? Eu vou fazer. É entender que se dá para fazer um lugar com 20 lugares, mas com projeção, com coisas com qualidade, com ar-condicionado, para 20 pessoas assistirem e botar funcionário ali para receber, ok. Está previsto no edital. Então a sociedade agora também tem que entender para onde esse dinheiro vai ser, aonde vão colocar esse dinheiro, porque é um dinheiro para sala de cinema ou para equipamento de audiovisual. Eu não precisa, quando eu falo sala de cinema, a pessoa pode imaginar que é uma sala de cinema. Não, não é. Você tem um espaço aqui, tem 20 lugares, dá para projetar um filme, você já está fazendo um comércio. Entendeu? Eu vi há pouco, 2 semanas eu acho, um projeto da Secretaria de Cultura do Estado convocando realizadores de audiovisual para exibir curtas. Pô, mano, o Estado está pedindo você para exibir o seu curta de graça. Peraí, você vai trabalhar de graça para o governo? Você deu um duro danado para produzir o seu curta, seu documentário, para o Estado exibir de graça. Então, assim, para mim não faz sentido nenhum. Não ajudou a produzir e agora quer usar o seu curta para dizer que está promovendo cultura e arte no Estado. Sim, eu acho que a gente também, quanto formadores de opinião, a gente precisa também dialogar com essas pessoas que fazem leis. Porque não dá pra gente... A gente só vai conseguir mudar o cenário se mudar a lógica da coisa, do que está posto. Porque para eles é super natural. Porra, você não me ajudou em porra nenhuma para produzir meu curta, você está me pedindo curta para exibir num projeto que é do Estado. E tem uma outra coisa, assim, para a gente também já ir fechando, para entender que a gente sempre foi muito subjugado. Então, o cara que está lá na periferia, fez o curta dele, e ele recebe uma proposta dessa, para ele é fantástico. E a gente não pode ignorar isso. Eu vou mostrar para quem? Para minha mãe, para o meu bairro, a secretaria, e não estou falando isso do Estado, mas poderia ser federal, não importa. Às vezes ele nem tem o entendimento de que ele teria que receber. Aí vai entrar no que eu queria falar agora, por exemplo. A minha preocupação hoje com essa geração que está produzindo, gente da periferia e tudo mais, que eles estão muito atentos ao conteúdo do que eles estão produzindo. Bacana. Mas eles não estão muito atentos ao que se refere à parte jurídica. E a parte legal da coisa, ela é tão importante quanto o seu produto. Você pode ter um produto de alta qualidade, mas se você não tiver um entendimento jurídico de coisas, por exemplo, se eu posso colocar determinada música, se ela está autorizada e qual canal que vai, se eu fechar com essa distribuidora, como que eu comercializo. É entender que por mais que você faça um curta de 5 minutos, aquilo é um produto. É um produto, é um trabalho que você se dispôs de tempo, de pensar, de estruturar, e aquilo é o seu trabalho, e aquilo ali tem que ser transformado em dinheiro. Então, assim, a gente não pode também trazer, essa é uma preocupação minha, assim, porque eu passei por isso, e como o Marcos falou, a gente vai construindo as camadas de entendimento na nossa cabeça com fazer. Então, assim, essa é uma preocupação que eu tenho. Não adianta eu fazer um trabalho curto, longo, documentário, videoclipe, e falar, lá que legal, coloca aqui nessa rede, né? Não, eu quero que aquilo ali pague meu boleto. E é esse entendimento que eu gostaria também que os parceiros, que os amigos... Porque assim, isso na periferia, tá? Porque quando você está na Zona Sul, ou seu pai é diretor, ou a sua tia trabalha numa distribuidora, o chegar é diferente. E eu vou chover no molhado para falar isso, mas é a realidade. Quem está na periferia não sabe da importância da parte legal e jurídica daquele produto que ele fez, que às vezes é incrível, entendeu? E poderia ser comercializado. Não só da parte jurídica, mas na parte comercial. Sim, mas quando eu falo parte jurídica, eu estou englobando a parte comercial. Sim. Porque a parte legal e jurídica, ela te puxa para o comercial.
Porque o que você tem? Você tem um produto, mas você tem que ter um produto na informalidade. Eu vou te falar, a gente recebe às vezes 400 e poucos filmes no festival. Se eu te falar que nem 10% tem um CPB, é assustador. Ou seja, eu tenho um produto, a Ancine não sabe nem da minha existência. Aí um Sesc da vida, que muitas das vezes chamam, que já me chamaram para produzir, botar meus curtas lá, e eles pagam para exibir, porque eles sabem da importância de pagar pelo direito, você não pode colocar. Aí a pessoa recebe um convite, porque o Sesc, eu estou dando o Sesc como exemplo, ficou sabendo daquele curta porque alguém indicou, e o Sesc vai atrás, aí a pessoa vai correr desesperada para tirar o CPB. Não sabe tirar o CPB. Não sabe qual o caminho. Contador não sabe fazer isso na maioria das vezes, se ele não for da área. E quando você consegue finalmente preencher todos os quesitos lá, leva de 30 a 60 dias para o documento sair. O Sesc já foi embora. Perdeu a oportunidade. Entende? É uma outra camada que a gente também tem que estruturar para além do lado artístico. O lado artístico é maravilhoso, mas sem o lado jurídico e de lei, de entendimento para onde eu quero levar, parece que a gente não sai do lugar, sabe? É só para mostrar para si que é capaz de fazer, entendeu?